Saudações a todos, você está no portal Totem de Luz e hoje nós vamos falar sobre espiritualidade, questões relacionadas ao umbral e à própria obsessão. Esse vídeo está relacionado ao material do grupo Experiências Sobrenaturais, onde o nosso irmão Danta, se não me falha a memória, expôs algumas questões bastante interessantes para nós comentarmos aqui. E assim como eu, ele também passou muito tempo em igreja evangélica e exerceu um papel importante lá. E hoje, com a mente mais expandida, né, não tem mais aquela visão unilateral, mas entende o poder da força divina em todas as religiões. E hoje ele olha com cunho mais abrangente as questões espirituais, relacionadas à espiritualidade, o sagrado e tudo mais. E algumas questões relacionadas à obsessão ocorriam na igreja evangélica também no período em que ele frequentava, também no período em que eu frequentei a igreja evangélica durante muitos anos, e nas outras casas espiritualistas também ocorrem casos de obsessão. Bom, na igreja evangélica nós sabíamos que existia um certo comportamento, né, do pessoal, uma forma de lidar com essa situação. E a igreja evangélica acreditava que todos esses seres que se manifestam são demônios. E depois de um período a gente percebe que muitas vezes são seres que precisam de nosso amparo, assim como os seres encarnados também. Mas muitas vezes em espaços espiritualistas as pessoas não sabem lidar muito bem com essa questão. Existem alguns espaços espiritualistas em que você simplesmente não consegue ter sucesso e rendimento quando você expulsa certas entidades que são incorporadas em pessoas. E assim como a igreja evangélica, isso acontecia também, acontece até hoje, e eles expulsam aquilo que eles acreditam serem um demônio e passam por um acompanhamento para que essas pessoas também continuem bem, continuem saudáveis, e muitas vezes nós não vemos esse acompanhamento em espaços espiritualistas. E o que ocorre? Mas por que eles conseguiam expulsar, né? Mesmo em igrejas evangélicas e igrejas católicas? Na verdade, um caso de obsessão é um caso onde a entidade espiritual se conecta no mental do ser humano encarnado. Então é quase como uma hipnose, porque está conectado pela parte inconsciente e subconsciente do indivíduo. Desta forma, se você faz comandos, se você direciona comandos verbais objetivos e fortes, determinados, aquele caso de obsessão, aquele ser que está ali, ele também está em uma espécie de hipnose, porque ele acessa o inconsciente ali. Então é uma consciência quase que meio amortecida também, querendo fazer o mal. Muitas vezes essa consciência quase que amortecida ali está sujeita a receber os comandos também. E ainda que ele lute contra isso, os comandos de saída acabam se tornando fortes e eficientes. Mas mesmo em igrejas evangélicas ou em centros espiritualistas, é necessário que a pessoa tenha um tratamento após essa libertação, porque é a vibração da pessoa que vai fazer com que ela permaneça livre. Lembra que na passagem de Jesus há um caso em que ele chega a comentar que a entidade que sai pode sair e trazer mais 7 junto com aquela que outrora tinha saído, porque a pessoa não se livrou do seu mau caminho, dos seus maus comportamentos. Então isso costuma acontecer. Se você não mudar a sua vibração, se a pessoa que passou por esses processos obsessivos não mudar o seu comportamento, os seus hábitos e tudo mais, ele está suscetível a receber novamente a influência de espíritos obsessores na vida dele, porque ele não mudou a sua faixa de frequência e está vibrando também, né? Se existe uma pessoa que tem fraqueza para o alcoolismo e ele vai para um centro espiritualista, seja ele qual for, ou vai para uma igreja evangélica, uma igreja católica, e aquela entidade incorpora e acaba sendo expulsa, e na semana seguinte esse indivíduo volta para os bares e continua enchendo a cara, aquele ser tem o caminho aberto novamente para que ele possa fazer a sua obsessão, né, obsidiar de novo a mesma pessoa, e vai ser um prato cheio para ele
da mesma forma que era outrora, porque a saída, né, desse ser espiritual não é permanente. O que é permanente é a partir do momento que a pessoa muda o seu estado vibracional. Ele entra em outra frequência. Muitas vezes a frequência na qual nós entramos pode se tornar uma frequência tão elevada que os obsessores que nos procuram para nos obsediar muitas vezes não nos enxergam, não nos acham, porque está em outro padrão vibratório. A nossa consciência, nosso estado de consciência, porque o seu corpo físico, ele mantém uma certa densidade, mas os seus pensamentos podem estar numa faixa de vibração muito difícil para uma entidade densa poder alcançar. Esses casos de obsessão ocorrem em qualquer lugar, independente de qual religião você esteja. Eu me lembro de um caso onde eu congreguei em uma igreja que a jovem tinha a sua mediunidade bastante ostensiva e ela sofria muito com casos de espíritos obsediando, né, e perseguidores espirituais. E o que ocorre é que, como ela tinha bastante mediunidade, ela começa a frequentar, então, uma igreja evangélica, essa igreja que eu frequentava na época, e ela passa por um período de estudo e aprimoramento, mas a mediunidade dela era tão ostensiva, né? E esse campo psíquico dela era tão aberto que muitas vezes ela incorporava ali mesmo. E houve um momento em que ela já era obreira da igreja e já ajudava nos trabalhos espirituais da igreja e acabava recebendo, né, essas entidades. Ela acabava passando por momentos de obsessão nos trabalhos e momentos de oração no final do culto. E às vezes até tomava bronca do pastor na época, porque ela devia firmar os pensamentos e não deixar que aquelas coisas ocorressem, mas na verdade ela tinha o seu campo psíquico bastante aberto e não entendia, e a igreja evangélica não entende muito bem essas questões, e relacionava isso apenas com algum tipo de mau comportamento dessa irmã, que já era uma senhora casada, né, uma jovem casada, já mãe de família. E não precisamos citar nomes aqui, nem da pessoa nem da igreja, mas é um caso que muitas vezes ocorre dentro de igrejas, né? Pessoas que já estão há muito tempo também ali, mas pelo fato de ser médios ostensivos, ainda que não seja reconhecido esse tipo de faculdade dentro do cristianismo tradicional, mas está aberto, né, o seu psiquismo e a sua capacidade de receber certas informações do plano, e é muitas vezes uma capacidade forte de ser obsediada, né? Porque tem um campo bastante aberto e não se sabe o que fazer nesses casos de igrejas evangélicas e católicas. Muitas vezes não se sabe filtrar que tipo de vibração você pode deixar ter acesso a você ou não. E o que ocorria era justamente isso. Mas nesse caso de espíritos maus muitas vezes aparecerem e obsediarem pessoas, eles não estão no umbral, eles não estão presos, né? Porque espíritos tão densos, e foi uma questão que o nosso irmão levantou também, né? Ele tem também a sua visão em relação a isso, mas ele expõe essas questões justamente para que as pessoas possam pensar. Porque espíritos tão densos e trevosos e com a intenção de fazer o mal, de obsediar, tem livre acesso, e muitas vezes uma pessoa que era uma pessoa boa desencarna e acaba passando pelo umbral e ficando um determinado período preso ali, né? Sendo que não era uma pessoa ruim, era uma pessoa até relativamente boa, ajudava, tinha famílias, pessoa honesta, trabalhava e tudo mais, e muitas vezes morre, você vê por cartas psicografadas, ou mesmo por contatos mediúnicos, depois que essa pessoa tem capacidade de se ver livre do umbral e comunica o que ocorreu, por onde passou, ou mesmo experiências de quase morte, onde as pessoas relatam que o primeiro lugar de acesso, assim que deixam o corpo, seria o umbral. Então são pessoas boas, justas, trabalhadoras, que têm família e se veem presos no umbral, e muitos espíritos que só querem fazer o mal, muitas vezes desencarnam e acabam tendo acesso a vários lugares e não ficam presos ali no umbral. Por que isso? Seria uma injustiça? Na verdade, primeiro a palavra umbral, o que significa isso?
né? A palavra umbral quer dizer umbrais, né? Umbral da porta, o lugar de passagem, né? Você tem a porta e você tem os batentes ali, você tem os umbrais da porta por onde você passa. Então, o umbral é um lugar de passagem, e nessa região umbralina é onde existem várias colônias, quer sejam densas ou colônias mais sutis, né? Que são criadas ali justamente para o amparo de pessoas que vão fazendo esse tipo de passagem. E aí você teria várias colônias, como o Nosso Lar, Aruanda e muitas outras. Mas o que ocorre então? Uma coisa que deixa o ser humano preso no umbral, muitas vezes não é a frequência em si do seu corpo espiritual, mas é a frequência da sua própria consciência. E o que interfere muitas vezes, né, na forma com que nós podemos estar, quer seja num umbral denso, num umbral sutil, preso em lugares espirituais. Existem dos mais diversos tipos de prisões, né, no umbral, quer seja você estar preso num charco de lodo, você está próximo a fogo, lava, sendo torturado, ou você está preso em cadeias, e existem diversas formas nas quais você se vê preso ali, às vezes no escuro, mas o que te leva a isso, o que leva o ser humano a isso muitas vezes é a própria consciência, é o remorso, você estar preso a questões que você vê que poderia ter feito melhor durante a vida, na sua trajetória, ainda que você foi uma pessoa boa, mas muitas vezes na sua consciência você encontra bloqueios que precisavam ser tratados, momentos de remorso, e aí a pessoa desencarna e a vibração do próprio remorso e da autoculpa faz com que ela vá para esses lugares. Existem espíritos densos que muitas vezes eles têm ainda bastante ódio e eles conseguem equilibrar essas forças psíquicas internas dentro de si, e eles não ficam presos ao remorso, porque na verdade eles estão até bem tentando usurpar das pessoas que não os perseguem, que não os percebem. Então muitas vezes remorso esses indivíduos acabam não tendo, e de alguma forma eles percebem o mecanismo espiritual que está por trás disso. Como não estão presos ao remorso, eles então acabam se desvencilhando de problemas, né? É como se você conseguisse burlar a sua própria consciência, porque você deixa o remorso de lado e continua fazendo as coisas que você fazia enquanto estava vivo. O indivíduo continua fazendo isso, porque agora ele não está preso pelo remorso mais, e ele vai fazer essas coisas até que então uma equipe espiritual consiga ter acesso, coloque as mãos nele, e aí sim direcione de certa forma a força para o seu tratamento. E isso pode acontecer de diversas formas, quando esse indivíduo, quando esse espírito entra em um campo sagrado, por exemplo, e ali ele é aprisionado, né, dentro de uma igreja, um salão espiritualista, onde cria-se um campo energético, e as entidades que se aproximarem dali acabam sendo aprisionadas, e querendo ou não, os seres de luz podem direcioná-las para um outro lugar para o seu tratamento, de certa forma até contra a vontade desse indivíduo, mas ele acaba sendo direcionado e acaba passando por processos nas quais aí sim ele vai ter acesso àquele remorso e aquelas culpas que ele não aceitava e não percebia e não assumia. Então são vários tipos de questões nas quais essas coisas podem ocorrer, mas a base principal de tudo é justamente isso. Pessoas muito boas, pessoas que eram honestas, justas e tinham famílias, muitas vezes passam por umbral porque tem questões ainda. O ser humano, por mais saudável que ele possa ser, ele carrega um universo psíquico bastante tumultuado dentro de si. Por isso, existem diversos, centenas e milhares de terapeutas ao longo do nosso planeta aí, e hoje existe um consenso de que todo mundo deveria passar por terapias, percebe? Porque lá no fundo existem traumas a serem tratados, existem questões onde nós estamos presos, né? E muitas vezes nós precisamos tratar lá a nossa criança interior, lá atrás, entende? Coisas que ocorreram na época que nós éramos pequenos, e coisas que muitas vezes seriam irrelevantes para um adulto hoje, mas aquela criança se viu magoada,
e existe ali dentro de si uma consciência que precisa ser tratada ainda e nós não tratamos. Por isso é necessário a autoanálise, a descoberta e se policiar, entende? Passar por momentos de meditação onde nós vamos perceber quem realmente nós somos, e a autoanálise nos leva à libertação de traumas e medos e muitas das questões nas quais a alma humana passa. Mas não podemos esquecer, um fator decisivo para a libertação completa de uma pessoa que vem sofrendo de casos de obsessão é justamente essa. Depois da libertação, depois de tirar o espírito obsessor, né? O que ocorre muitas vezes é que algumas igrejas elas não encaminham, não tem como encaminhar essas entidades, apenas a desvincula do indivíduo que ela está obsediando, então essa entidade pode voltar, né? Se nós conseguimos, através de um trabalho espiritualista, encaminhá-lo para a luz, aí esse indivíduo não volta. Mas independente disso, se a pessoa não mudar a sua faixa de vibração, aquele mesmo espírito volta, ou outro espírito com a mesma afinidade que a pessoa tinha ou tem ainda, né? E vai acabar se aproximando e vai passar os mesmos casos de obsessão. Então, em primeiro lugar, é mudar as suas faixas de vibrações, seus comportamentos, não frequentar lugares que nós percebemos que são lugares carregados, aonde espíritos viciados em determinados tipos de práticas estão por ali. E se a pessoa não muda o seu comportamento e os seus vícios que o levaram a esse quadro de obsessão, vai acontecer tudo de novo. Então, isso é apenas um pensamento que eu deixo para vocês analisarem com carinho, né? Juntarem o que eu disse agora com a bagagem que vocês têm também em relação a esse tema, para que possa, quem sabe, acrescentar algo. Um grande abraço para todos vocês e fiquem na luz desse grande amor.